Nós completamos hoje às 18 horas, 24 horas de jejum e oração, como um ato de repúdio contra a violência e contra a injustiça. E não é a primeira vez que eu faço jejum longo assim. Eu tenho hábito de jejuns assim, às vezes de 48 horas, 72 horas, e são sempre cansativos. Mas esse jejum de 24 horas para mim foi muito cansativo, muito. Assim eu me senti extenuado, e eu tenho certeza que foi algo espiritual mesmo. Eu estava muito sob o peso desse momento que o país está vivendo. Pela dor, porque ontem quando discutimos aqui, por exemplo, a questão da redução da maioridade penal, é tão complicado, né? Porque a gente estava falando de algo tão complexo, como complexos somos nós realmente, e complexas são as relações humanas. Porque como não se sentir comovido por um médico que é assassinado covardemente por causa de uma bicicleta? Como não se sentir comovido por uma família que chora a dor de uma menina estuprada por adolescentes? E às vezes, por causa da letra da lei, alguém que está com 17 anos, 11 meses e 25 dias não é levado a uma pena, porque a maioridade penal não chegou para ele. Aí, de cara, nossa vontade, nosso ímpeto é: vamos reduzir a maioridade penal para solucionar esse problema. Aí a gente percebe que não resolve, porque na verdade reduzir a maioridade penal é simplesmente colocar a sujeira embaixo do tapete, é esquecer que nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por termos famílias fracas, que não dão estrutura aos seus filhos, somos responsáveis porque somos egoístas, que vivemos para o nosso próprio umbigo, que queremos gastar nosso dinheiro nos fast foods, nas roupas de marca, nos passeios caríssimos, investimos pouquíssimo em projetos sociais. Somos responsáveis porque elegemos mal, colocamos gente corrupta na política para ter algum favorecimento, para ter um emprego para um parente, para conseguir uma laje para a obra da sua casa. Somos responsáveis porque não cobramos, que nenhum de nós, a maioria de nós que estamos aqui nesse auditório, não vai lembrar em quem votou para deputado, para vereador. Somos responsáveis porque não fazemos pressão, não nos envolvemos com os conselhos municipais da cidade, que qualquer cidadão pode se envolver. Somos responsáveis quando não investimos, por exemplo, em um projeto social sério, como é a Associação Vida Plena, e fazemos de conta que não é conosco. Somos responsáveis até quando há uma convocação como essa, e tão poucos vêm. Uma convocação para jejuarmos e orarmos em repúdio contra a violência. Somos responsáveis quando fazemos um painel às 14h de hoje, para discutirmos o papel da igreja nas áreas de relevância da sociedade, e tínhamos aqui talvez 50 pessoas no centro total. Somos responsáveis nessa hora também, irmãos. Me perdoem a honestidade. Somos corresponsáveis. Então é muito fácil apertar o dedo e dizer: aprisiona o garoto de 17 anos, ou 18, ou 16, que cometeu o crime, quando não fazemos nada para mudar a situação. Nossa proposta nesse jejum foi sacudir de fato a igreja. Eu tive no jejum o mesmo sentimento que estou tendo na escola de paternidade. Eu não posso dizer que a madrugada foi um fracasso. Tínhamos aqui, eu contei ali, 33 pessoas que passaram a noite aqui na igreja. É um grupo bom de pessoas. Mas nós temos a realidade de cerca de 300 pessoas como membros da igreja. Mas se desses 300, menos de 200 vêm aos domingos, o que dizer, né? Eu não posso negar que ter 32 homens todo domingo aprendendo sobre paternidade é algo bom. Mas quando eu pensei que essa escola foi pensada para homens, adultos e jovens, temos mais de 100 com certeza, é muito pouco. O que me angustia? Se num ambiente como esse, onde tanto é falado sobre isso, porque você pode até escolher não participar mais da igreja, mas se participar, você vai ouvir isso várias vezes. Você não vem aqui para ter o seu ego insuflado, para ter autoajuda, nem para ser chamado de filhinho do papai. Você vem aqui para ser chamado de filho do pai. E filho do pai tem compromisso. Você vem aqui para ser confrontado pela palavra. Então nós somos indesculpáveis, irmãos. Todos nós somos indesculpáveis diante dos apelos que fazemos aqui. E se eu penso, se um ambiente como esse, onde há tanta provocação para isso, a resposta é tão pequena, como esperar que uma sociedade hedonista, uma sociedade materialista, uma sociedade infantilizada, vá acordar para questões tão sérias? Meu desejo sincero é que, de alguma forma, nós como igreja acordemos, irmãos, enquanto há tempo. Como eu falei, esse clamor nasceu quando, na última reunião, na última célula do presbitério, quando nos reunimos na casa do Marcos da Elô, um grupo ali de líderes da igreja, que é o presbitério da igreja, e começamos a fazer como sempre fazemos em nossas células, pedir que cada um traga o seu motivo de oração. Daquele grupo de 25 pessoas, 5 pessoas pelo menos, eu acho, me fala a memória,
diziam: o meu motivo de oração é para que Deus traga uma solução na questão da violência. Alguns choraram, se compungiram, entendendo essa dor. E eu falei: vamos fazer algo prático. Vamos passar 24 horas orando acerca disso, pensando e refletindo acerca disso. Por isso não foi só oração, foi oração e reflexão. Os painéis foram para refletir, para reflexionar, para pensar. Porque não dá mais para ficarmos omissos e depois nos sentimos impunes, irmãos. Eu estive, vocês sabem, de terça a quinta, participando de um retiro de pastores lá em Salvador. Eu fui visitar o Farol da Barra, não conhecia ainda, muito bonito ponto turístico. Não sabia que ali é o primeiro porto, né, primeiro farol da América Latina, na verdade, não sabia disso. E o primeiro forte, né, também da América. E eu, vendo lá, tinha uma exposição dos escravos. E eu até me perguntei por que nós temos tão poucos ambientes para trazer a memória disso. Eu tive o privilégio de, lá em Washington, conhecer o Museu de Memória do Holocausto, nos Estados Unidos, e saí de lá muito mal vendo aquelas cenas, porque eu vi coisas que eram muito reais. Eu vi nesse farol, no pequeno museu que tem lá, alguns meninos de escola pública fazendo um passeio, e o orientador mostrou o navio negreiro. Eu me encostei naquele navio, uma réplica, uma miniatura, de como os escravos, como os africanos eram trazidos para o nosso país de forma como animais. Isso tem apenas menos de 200 anos atrás, gente. Seres humanos tratados como animais. O que a igreja fez nessa época? A igreja cristã que estava estabelecida no Brasil, que é a igreja católica. E mesmo as igrejas protestantes que vieram logo depois. Nada. Já que negros eram vistos como pessoas sem alma. Eram objetos na mão dos seus senhores. O que a igreja fez lá na Alemanha com o nazismo? Nada. Com algumas raríssimas exceções, como Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que foi enforcado por causa da sua resistência ao nazismo, pastor. Pouquíssimos luteranos, pouquíssimos fizeram alguma coisa. O que a igreja fez aqui em relação à ditadura? Ela foi beneficiada, com raríssimas exceções e casos isolados. O que a igreja faz com essa política corrupta, execrável? Nada. Pelo contrário, se locupleta, leva vantagem. Púlpitos de igrejas que são impedidos que mulheres assumam, são cerceados os piores políticos que existem nesse país por causa de favores. Mas o que nós estamos fazendo? Tá bem, nós somos os caras, pensamos, né? Somos intelectuais, discutimos aqui na igreja. Nós não somos como essas pessoas, nós somos diferentes. Como somos diferentes? O que de fato estamos fazendo de diferente, gente? Além de cantar domingo após domingo e chorar com um hino bonito. Na boa, eu já cansei de religião. Porque o meu Deus não criou religião. O meu Cristo não criou cristianismo. Ele veio apontar um caminho. E esse caminho é de responsabilidade. Quando Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo, eu concordo com ele. Mas o evangelho não é ópio nenhum. Poucas propostas de vida são tão responsabilizadoras como o evangelho. O evangelho é extremamente responsabilizador. Ele devolve ao homem o tempo inteiro a sua responsabilidade. O que nós estamos vendo hoje no Brasil não é evangelho. É palhaçada. Nós transformamos nossos púlpitos em picadeiro, para que uma plateia fique rindo do palhaço em cima do púlpito. Eu não fui chamado por Deus para ser palhaço. Não tenho o menor talento teatral. Sou péssimo para representar. Agora eu acredito, irmãos, que hoje a gente toma vergonha na cara. E toma atitude séria como igreja. Ou esse país, de fato, indo para um caos sem retorno. Nós estamos fazendo, assim como o Pacheco pregou, eu espero que tenha gravado a mensagem dele também aqui, no fechamento do mês de maio, de manhã, no culto da família, como fez Ezequias, quando foi avisado que na geração dos seus filhos haveria tragédia, e seus filhos seriam levados como escravos, ele falou: boa é essa palavra, ou seja, não é na minha geração, não tem problema. Porque é assim que temos pensado, porque essa é a nossa mentalidade, entende? Eu lembro alguns anos atrás, quando um grupo de pastores, quando estavam mais ligados assim à questão da cidade, e um grupo de pastores foi convidado pelo na época, secretário de Meio Ambiente aqui de Mesquita, a secretária, que era até a Cátia Perobelli na época, porque havia uma queixa de alguns ambientalistas e moradores do Monte Oreb,
que evangélicos subiam um monte, estavam depredando o monte, passando dias inteiros lá e comendo o resto de comida em cima do monte, suas fezes, árvores milenares sendo queimadas para virar altar, para queimar pedido de oração, garrafa PET espalhada. E nós fizemos um desafio, começando a procurar as igrejas da cidade, com um desafio de subirmos no dia do meio ambiente com sacos de lixo, para recolher tudo aquilo e trazer uma palavra lá em cima. E marcamos com um ambientalista que é aqui da cidade, com alguns moradores e com algumas pessoas que compõem a Secretaria do Meio Ambiente. E só estávamos lá eu, alguns jovens da nossa igreja, e o Fábio, que é um amigo nosso. Porque eu ouvi, por exemplo, quando o Fábio falou com um dos pastores e disse: olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque estamos depredando e daqui a pouco não haverá mais, estamos prejudicando os lençóis freáticos, daqui a pouco não haverá mais água potável, daqui talvez a 2 séculos a água potável seja mais valiosa que o petróleo. E aí aquele pastor disse: daqui a 2 séculos Jesus já voltou, já foi arrebatado, isso não é problema meu. É assim que nós estamos vivendo, gente. Por isso a pregação tem que ser para agora. Por isso a pregação tem que ser para já. Um Deus que faz resposta rápida. Por isso eu não posso ficar na igreja muito tempo. Eu estou 3 meses na igreja, na minha vida não muda. É a resposta que a gente ouve. A pessoa passa a vida inteira fazendo as piores sujeiras com o pecado. Adulterando, se prostituindo, roubando, abortando, defraudando os outros, se convertem e depois falam: minha vida não muda. Como se Deus fosse um fast food que tem que resolver rápido a sua fome. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos acordar enquanto há tempo. Eu acredito que podemos fazer alguma coisa ainda para que a próxima geração seja abençoada. Alguém além de mim crê nisso aqui, irmãos? Você crê de fato? Você pode dizer amém? Ainda dá para fazer alguma coisa. Por isso esse ato foi chamado de ato de repúdio. Eu quero compartilhar com você um texto, porque um dos atos que tivemos foi jejuar nesse dia. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58. Eu quero pregar sobre esse tema, que é o próprio tema do texto, o jejum que o Senhor deseja. Isaías 58, todo o capítulo, por gentileza. Vai ser passado ali no Data Show, se você quiser acompanhar, por ali pode acompanhar também. Diz assim a palavra do Senhor: grite alto, não se contenha, porque eu estou lendo na NVI, tá? Vai ser um pouco diferente ali da Almeida atualizada, mas não tem problema. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Então agora ele vai afirmar, ele está negando, mas afirmando qual é o jejum que ele espera. Então eu vou mudar aqui, fazer uma parafrasar, fica mais fácil a compreensão, tá bom? O jejum que desejo é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo, partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como ao meio-dia.
O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Você pode dizer amém? Obrigado, Senhor, por mais uma vez lermos tua palavra que é santa. Senhor, eu estou sob o peso dessa palavra já praticamente uma semana. E te confesso, Pai, que não está sendo fácil repartida de forma clara. Me permita filtrar o meu temperamento, as minhas emoções, a minha cólera, para que ela não prejudique o fluir do teu Espírito nessa noite. Mate o Silfarne para que o Espírito Santo possa falar. Não permita que a carne diga qualquer coisa aqui, Pai, mas o teu Espírito se utilize de mim como canal nessa noite. Assim nós oramos e cremos, Pai querido, no nome de Jesus. Sei que crê e concorda com essa oração. Pode dizer amém? Então, quando falamos de jejum, primeiro, sempre na mente de muitas pessoas, o jejum está ligado a essa troca, essa barganha. Eu vou fazer algo para ganhar algo de Deus, né? Vou jejuar para conseguir um emprego, vou jejuar para meu esposo se converter, vou jejuar para minha sogra ir embora de casa, vou jejuar para o vizinho que não é crente morra, vou jejuar para que eu venda mais do que o outro, vou jejuar para que a minha igreja cresça mais do que a outra. Jejua sempre para os motivos mais egoístas possíveis e alguns até nobres. Porém, nós entendemos errado, de forma equivocada, para que serve o jejum. O jejum não é para que eu imediatamente faça algo e ganhe depois, que nós transformaríamos a bênção, na verdade, em uma barganha. E bênção, como o próprio nome diz, é um favor que não mereço. Eu recebo gratuitamente. Okay? Eu jejuo para quê? Então, eu jejuo para me relacionar com o Pai, para mortificar a minha carne, para anular a minha alma, para que o Espírito possa ouvir claramente o que o Espírito Santo diz. E por causa do momento de jejum em oração, eu possa entender claramente o que Deus quer dizer para mim, para que eu possa agir na direção da sua vontade. Já que nós entendemos que oração não é para convencer Deus para fazer a minha vontade. Eu não vou orar na perspectiva de que se eu orar muito bonito, ou se eu me sacrificar muito, quem sabe eu convenço Deus a fazer a minha vontade. A oração que aprendemos é o contrário, né? Seja feita a tua vontade. Eu não oro para que Ele faça a minha vontade. Eu oro para que eu aprenda qual é a vontade dEle. Eu não oro para que Ele mova o braço dEle a meu favor. Eu devo orar para que Ele me revele para onde o seu braço está se movendo, para que eu possa me submeter ao seu braço. Amém? Amém, irmãos? Amém? Então não jejuo para conquistar coisas, jejuo para me relacionar com Deus. Porém, é verdade, Deus gracioso que servimos, toda ação que fazemos em sua direção nos traz saúde. E o que é a bênção, se não saúde? Então, há muitas bênçãos aqui no jejum que agrada a Deus, que Isaías declara, que todo mundo gosta muito de ouvir, muitas pregações são feitas sobre essas bênçãos, né? Por exemplo, a sua luz vai irromper como alvorada, vai chegar a sua cura, a glória do Senhor vai estar na sua retaguarda, você vai clamar ao Senhor, Ele vai responder, eu estou aqui. Você vai gritar para o socorro, Ele vai dizer, eu estou aqui também. Ele vai guiar você constantemente, vai satisfazer os seus desejos numa terra seca, né? Vai fortalecer os seus ossos, você vai ser como um jardim bem regado. Quanta coisa boa. Alguém tem alguma coisa contra receber essa bênção aqui, gente? Eu quero. Quantos querem também? Amém? Só a Eliette que quer, gente. Amém, assim seja. Quantos querem aqui? Então sei, você quer, porque o amém fortalece isso, né? Isso aí. O que a gente não entende, como eu falei no começo da mensagem, é que a palavra de Deus ela é extremamente responsabilizadora. Então, na verdade, essas bênçãos que falamos aqui são frutos de um jejum prático, que é o jejum que de fato agrada a Deus, o jejum que Deus deseja, o jejum que Deus anseia. E esse jejum é apresentado por Isaías. Antes de falar especificamente do jejum, vale a pena
apenas citar rapidamente, vai, acho que aparecer aqui na tela, alguns versículos anteriores ao capítulo 58, que vai fazer você entender por que Isaías pede esse jejum de forma tão enérgica. No 56:1 diz assim: assim diz o Senhor, mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. No 56:11 e 12, são cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria, venham, cada um grita, tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. E no capítulo 57, versículo 1, o justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. O livro do profeta Isaías, como todos os livros proféticos, são livros de denúncia. Sempre que nós pensamos em profeta, a nossa ideia de profetismo está muito mais ligada a sincretismo religioso do que a, de fato, o ministério profético. Sempre pensamos em profeta, pensamos num guru, né? Já pensa aquela sala escondida, aquele quartinho nos fundos da casa de alguém, que é misterioso para entrar, que tem uma fila na entrada, tem aquela pessoa que tem um olhar sombrio, né? Quando você entra, tem um pandeiro, você me fala, bate pandeiro, tá! Aí quando bate pandeiro, você arrupia o espinhaço, você treme todo, é isso, meu servo! Quando você bota o pé na cadeira, fala que eu te ouço, né? E a gente quer que o cara venha revelar o nosso futuro, né? Olha, ele vai dizer se eu tenho que casar ou não tenho que casar, se eu caso, compro uma bicicleta. Que nem uma vez uma pessoa aqui, muitos anos atrás, pastor, eu estou muito tocado por Deus, porque eu fui numa profeta, e Deus falou para mim que eu estava em pecado. Mas nós estamos namorando há 6 meses, estamos transando. Você tem que ouvir um profeta dizer isso? Transar no casamento é pecado, filho. Você tem que ouvir um profeta avisar. Não, é porque depois que ele falou que eu fui entender. Fala sério, né, gente? Então a gente está buscando chifre em cabeça de cavalo, né? O profeta pode, sim, trazer anúncios do futuro. Mas a principal ação profética é a denúncia. E os profetas do Antigo Testamento eram muito fortes em denúncia. Isaías está denunciando, na verdade, essa injustiça social que havia em Israel. Injustiça que levou o povo ao exílio, ao sofrimento. Então, ele começa dizendo que o jejum que ele está esperando não é um jejum qualquer. Por isso ele pede que nós tomemos algumas atitudes. Primeiro, ele diz no versículo 1, voltando ao capítulo 51 de Isaías, ele fala, grite alto. Interessante o que Deus pede ao profeta, grite alto. Irmãos, você entende que algumas vezes eu sei, já falei tantas vezes isso, que e por isso pedi oração, orei no início pedindo isso a Deus, que Ele me desse discernimento para filtrar muito bem meu temperamento e minha própria cólera, porque a minha ira, a minha cólera não vai produzir nada em você. Mas você entende que há necessidade que pessoas gritem, que alertem, que pessoas tenham ações firmes, para que nós acordemos, grite alto. Em outra versão, na Almeida Revista Corrigida, ele fala, clame em alta voz. Interessante que a palavra no original aqui, ele diz para você chamar a pessoa pelo nome, só que em alta voz. É literalmente chamar alguém a atenção especificamente. Chame pelo nome. Meus irmãos, meu desejo sincero, meu desejo mais sincero nessa noite, é que quando eu estiver pregando aqui, o Senhor te chame pelo nome. Ele te acuse. Ele te sentencie hoje. Ele te denuncie. Como algumas vezes Ele fez comigo. Chamando pelo nome, no meio de um pouco mais, talvez cerca de 200 pessoas, Ele chama você pelo nome. Que o Espírito Santo fale contigo pessoalmente hoje aqui. Que Ele grite o teu nome hoje. Que teu Espírito ouça o clamor do Espírito em alta voz, chamando a igreja a despertar. Grite. Não se contenha, Ele fala. Sabe, não se contenha, não fique reprimido. O que será que está contendo os profetas para gritarem, gente? O que será que está retendo os profetas? O que está detendo os profetas nesse século? Será que é a preocupação com a reputação? Será que é a preocupação em não ser visto como alguém atrasado, retrógrado, que prega coisas que já não servem mais? Ou repetitivo? Será que tem medo de sermos repetitivos? De batermos o tempo todo na mesma tecla? Esquecendo que o nosso mestre
Nos seus 3 anos de ministério, teve temas que ele voltou repetidas vezes por isso mesmo. E algumas vezes ele fazia questão de falar em verdade vos digo. Por que ele fazia a expressão em verdade, para sinalizar, para fortalecer um conceito que era ignorado pelos apóstolos muitas vezes. Será que é o medo de passarmos por ridículo, por falarmos de coisas que ninguém mais quer falar, de sermos rejeitados, já que rejeição talvez seja a mãe de todas as dores da alma humana? O medo de sermos rejeitados pelas pessoas quando falamos aquilo que elas não querem ouvir. Será que é o medo que elas vão embora, não queiram caminhar perto de nós, porque não querem ouvir verdades? Irmãos, em nome de Jesus, não se detenha. Deus precisa levantar profetas nesses dias que acordem a igreja. Ele fala de forma mais específica: levante a voz como uma trombeta. Já ouviu o toque de uma trombeta, gente? É estridente. Pensa num trompete, que se aproxima um pouco da trombeta, são até da mesma família musical. Os unidos de um trompete, o grito de um trompete, ele vai até a alma da gente, é algo muito forte. A trombeta também era assim. Trombeta era usada chamada para guerra, para chamamento para guerra, uma trombeta. O Espírito Santo hoje quer tocar uma trombeta. Amém, irmãos? A trombeta era chamada para guerra. Deus está nos convocando para uma guerra, mas essa guerra é entre nós e Ele. E a nossa alegria é se formos vencidos por Ele aqui hoje. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos celebrar que hoje saímos derrotados dessa guerra. Se o Senhor nos derrotar nessa guerra, nós sairemos daqui bem-aventurados. Se nós vencermos essa guerra, é a nossa própria desgraça. A trombeta vai ser tocada. E ele fala, nesse grito, anuncie. Olha o que o texto diz. Anuncie a rebelião deles e os seus pecados. Anunciar, nesse sentido aqui, é confrontar como se fosse cara a cara mesmo. Interessante que ele alerta o pecado, mas ele separa pecado e rebelião. Ou em outras versões, ele também fala de perversão. E eu fiquei curioso porque ele frisou essa palavra rebelião separado de pecado. Ele podia simplesmente falar acuse, denuncie o pecado dele. Ele fala denuncie a rebelião e o pecado. E aí eu fui pesquisar essa palavra original no hebraico. E interessante que essa palavra usada aqui para rebelião, na raiz primitiva dela, ela fala de caminhar a passos largos em direção a um precipício. Isso é rebelião. É você caminhar a passos largos em direção a um precipício. Irmãos, é exatamente isso que essa geração está fazendo. A igreja brasileira está caminhando a passos largos em direção a um precipício por causa do seu coração rebelde. Porque ela tem ouvido a palavra de Deus e tem ignorado. A rebelião nos destrói. Por isso ele fala, grite, grite, grite alto, toque a trombeta, como se ele falasse, eles estão caminhando a passos largos, eles vão cair no precipício, grite, toque uma trombeta bem alta. Eu lembrei de uma visão que eu tive na minha adolescência, que me marcou muito, quando eu via nitidamente pessoas caindo em um precipício. Era muito jovem, eu tinha talvez meus 18 anos, tive uma visão nítida numa oração, e as pessoas caíram em precipícios, e eu estava no meio delas, e eu via que todos eram cegos, eu era o único que enxergava. E eu comecei desesperado a tentar segurar as pessoas para não cair no precipício. Irmãos, a igreja cegou, a igreja está cega, está caminhando a passos largos do precipício. Não seja um rebelde, não brinque com a santidade de Deus, não brinque com a graça de Deus, não transforme a graça de Deus em libertinagem, não ouça as palavras que você ouve aqui, coloca no seu bolso, saia para amanhã de manhã, continuar vivendo a mesma vida de pecado, a mesma vida de ignorar o que Deus tem falado, a mesma vida egoísta, mesquinha, tacanha. Isso é rebelião, isso é caminhar a passos largos para um precipício. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver energia, enquanto eu tiver saúde, eu quero que o Espírito Santo me faça uma trombeta para gritar mais alto, ainda que pessoas vão embora daqui, ainda que diminua o número de pessoas, vamos continuar gritando até que um só acorde e um só sobreviva. Um só sobreviva. Eu estou decidido a não negociar isso, irmãos. Mesmo que isso custe
perdermos quantos membros for preciso dessa igreja. Eu estou decidido a não transformar esse ambiente em um clube social. A não transformar esse ambiente em uma passarela para desfile de moda e vaidade. A não transformar esse ambiente no centro de autoajuda. A não transformar esse ambiente num ambiente de religiosidade, mas de filhos do Pai que foram crucificados com Ele e que agora vão evidenciar os sinais da graça, alcançando os perdidos. Será que há alguém aqui que pode celebrar o prazer da graça de Deus? Aplauda o Senhor, pela graça somos salvos, não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Levante trombeta, Senhor. Quais são as marcas de uma geração rebelde? Ele cita no versículo 2. Ele fala: esse povo parece desejoso de conhecer os meus caminhos. Pedem decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Essa expressão, parecem desejosos de conhecer os seus caminhos, na NVI, na Almeida Revista Corrigida, está: tomam prazer em saber os meus caminhos, como quem pratica a justiça. Gente, isso que é rebelião. Porque, deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos. É muito mais fácil você lidar com o mau caráter, sabendo que ele é mau caráter, do que com o hipócrita. É muito mais fácil lidar com alguém que tem a vida devassa e assume que é um devasso, um prostituto, um pilantra, um marginal, do que lidar com alguém que parece desejoso de conhecer o caminho de Deus, que parece desejoso que Deus se aproxime dele, que toma prazer em saber os caminhos de Deus, como quem pratica a justiça. Deixa eu falar uma coisa com você: é muito mais danoso para esse século pessoas que vêm domingo após domingo a 100 e não se posicionam, do que quem vai a um lugar ouvir palavra de prosperidade, que talvez acredite naquela palavra. Se você acredita no que está sendo dito aqui, por favor, acorde. Eu peço isso em amor, porque isso é rebelião. É eu dizer: eu gosto tanto de ouvir suas palavras. Olha, gente, sabe, tem muita gente boa trazendo palavras boas. Falavam sobre isso aqui hoje de manhã. Pessoal da Missão na Íntegra, pessoal em defesa da igreja, do evangelho. Tem gente trazendo palavras muito firmes. E as pessoas gostam de ouvir. Olha que palavra boa, que confronto legal. Mas o que fazem de prático? Eu já falei com alguns amigos aqui com todo carinho. É que nem a galera que está filosofando demais, virou: agora eu sou desigrejado, não acredito mais nada. Mas o que fazem de prático? A não ser questionar, reclamar, resmungar. Quem alcança o pobre? Quem vai de fato alcançar o faminto? Quem vai de fato alcançar o pecador perdido? Quem vai de fato amar aquele que ninguém quer? Nós sentamos em nossas rodas de filosofia cristã, de cosmovisão cristã pós-moderna, com termos bonitos, rebuscados, que a maioria dos jovens simples jamais vai entender, para ouvir discursos rebuscados. Por favor, não me enfastigue mais falando que a minha palavra é agradável. Não me enfastigue mais em que palavra é boa, como é bom te ouvir. Tome decisões que mudem essa nação, por favor. Nas coisas simples, nas coisas práticas. Não precisa fazer coisa muito espetacular. Seja um pedreiro de verdade, seja um motorista de ônibus que é diferente, seja uma dona de casa excelente, seja uma empregada doméstica que faz a diferença. Faça a diferença nas coisas simples, mas por favor, viva os princípios do reino na prática. Não seja como aqueles que parecem desejosos de que Deus, de conhecer os caminhos de Deus. Parecem desejosos. Me fale, me explique como é esse caminho. Quando a pessoa é desejosa, eu lembro de uma história, já contei aqui algumas vezes, que uma irmã querida que está na glória já, a tia Rosa, que a conversão dela foi exatamente assim. Uma mulher que não conhecia Deus da forma que conhecemos, ela buscava conhecer de outra forma, era uma pessoa ativa, não sei se tem um bando no candomblé, eu sempre confundo com a linha, e ela era o que chamam de mãe pequena, envolvida em tudo lá. E ela participava ativamente. Quando nós conhecemos a tia Rosa, ela era tia da Isa, diaconisa Isa. E às vezes eu passava de manhã em frente à casa dela, onde tinha o trabalho da casa da irmã dela, que à noite tinha lá os trabalhos de umbanda ou de candomblé. E de manhã estava lá o pessoal no pagode, lá no cervejar, e eu passava e fazia questão de ir para o outro lado, dar um abraço nela. E ela dizia: esse aqui é meu pastor. Ela falava sempre assim: esse aqui é meu pastor. Eu dizia: esse aqui é minha ovelha. E, né, lembra disso? E quantas vezes isso aconteceu? E um dia a tia Rosa fez uma coisa surpreendente. Eu era pastor da Metodista Wesleyana,
E alguém disse, pastor, a tia Rosa marcou um gabinete contigo. Eu falei, comigo? Ok. E ela me chega um dia de semana, de tarde, ela era uma advogada muito bem sucedida, uma mulher muito vencedora, e ela sentou do meu lado e falou, eu quero entender melhor uma coisa. A minha sobrinha Isa não é mais a mesma pessoa, alguma coisa mudou de fato nela. Me explique o que é isso, que caminho é esse? Eu contei todo o plano da salvação para ela, expliquei todo o projeto de Deus. Ela queria conhecer o caminho, ela falou, o que eu faço então para... Você pode receber Jesus como seu Senhor, se quiser nós oramos agora, eu quero. Eu falei, então ok, vamos orar aqui agora, só tem um detalhe, assim, eu tenho um compromisso com o meu centro, eu não posso largar tão rápido assim. Vou precisar passar algum tempo até organizar tudo, eu tenho responsabilidade, não tem problema. Eu também, você sabe que gosto da minha cervejinha, não vou demorar um pouco, não tem problema. Você quer caminhar? E foi assim mesmo, não teve uma possessão, não caiu no chão, não teve nenhuma manifestação demoníaca. E aquela mulher foi lentamente deixando tudo, foi organizando o terreiro, para não deixar na mão que ela era responsável, para que alguém assumisse. E depois passou anos caminhando no Senhor, e Deus a conduziu para a glória. Era alguém que de fato me mostra o caminho. Agora, o que nós estamos fazendo aqui, gente? Domingo após domingo perguntando, me mostra o caminho, pastor. Quando na verdade queremos caminhar por outro caminho. Me mostra como é que é ser pai, pastor. Nós mostramos, você faz o contrário. Me mostra como é que é um casamento saudável. É assim, você faz o contrário. Me mostra como é que eu faço para ser um homem íntegro na minha família. Me mostra como é que eu faço para ter uma vida financeira equilibrada, para não viver o tempo inteiro na mão de agiotas. E a gente já aponta o caminho, a pessoa faz tudo diferente. Ai, irmãos, isso cansa. Me desculpem. Se não fosse a graça de Deus para nos restaurar, isso cansa muito. O que me anima é cada um dos 100 que retrocedem, quando um consegue caminhar. Semana eu tive o prazer de conversar com alguém nesse fim de semana. Eu e Patrícia, a pessoa sabe quem é essa pessoa. Que essa conversa deu tanto ânimo para a gente, tanta alegria em ver uma jovem entendendo o que Deus está querendo fazer na vida dela. Quando um só começa a entender. Então, por favor, pare de dizer que deseja conhecer os caminhos do Senhor quando se quer caminhar por outros caminhos. Pelo menos assuma, eu não desejo esse caminho. Eu quero desejar e não consigo, me ajude. Ou então, desejosos que Deus se aproxime deles. Você sabe o que é Deus se aproximar de você, camarada? Quando eu fazia ensino médio, tem algum tempo já, eu tive um amigo, e esse amigo ele era um cara que se dizia ateu, né? Eu tinha talvez meus, sei lá, nessa época, 17 anos, ele tinha a mesma faixa etária. Ele dizia um cara ateu, marxista, e um dia ele começou a fazer perguntas para mim. Eu falei, olha, Marco Aurélio, você está entrando num caminho perigoso, porque essas perguntas vão te trazer para perto do reino de Deus. Eu lembro que eu falei exatamente assim para ele. Ele falou, mas eu quero conhecer. E conheceu. Hoje ele é na época ele foi um dos primeiros, um dos pioneiros da comunidade evangélica da Vila da Penha, inclusive, um rapaz firme até hoje, um líder na igreja. Então assim, andar perto de Deus é bem perigoso. Você de fato quer aquele caminho perto de você? Que ele fala, eles parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Ah, se aproxima de... Quem você quer que se aproxime de você? Deus ou o Papai Noel que te ensinaram nos púlpitos por aí? Deus ou um velho bonachão que você controla com a marionete, com dízimo e oferta e algumas palavras afirmativas e pensamentos positivos? Quando Deus se aproxima de você, meu amigo, Ele assume o controle da situação. Amém? Quando Deus se aproxima de você, Ele inverte a tua lista de prioridades. Quando Deus se aproxima de você, você vai acabar morrendo. Porque só quem morre é capaz de nascer de novo para tê-lo reinando dentro de você. Você pode dizer amém por isso? Isso é um povo rebelde, que parece desejoso de conhecer o caminho, parece desejoso que Deus se aproxime, mas na verdade não quer. Se você é uma pessoa rebelde, meu irmão, se você está caminhando a passos largos para um precipício, essa palavra não é uma palavra de condenação. Por favor, entenda, de verdade não é. É uma palavra de amor e misericórdia. Peça hoje, clame pela misericórdia do Senhor hoje. Ele está pronto a te atender. Você pode dizer amém? Aí Isaías fala, esse povo pergunta, por que nós jejuamos e o Senhor não vê? Por que nos humilhamos e não reparaste? Esse é o jejum da religiosidade, né? Religiosidade é uma coisa interessante. Porque a religiosidade é muito estereotipada, né? A religiosidade envolve muito estereótipo. Você tem que... a pessoa vai andando devagarinho, né? Lá vai um homem humilde. Fala baixo. Olha que homem manso. Isso é adestramento, gente. Como disse o pastor Paulo Júnior de Goiânia, você pode adestrar até um pitbull, um rottweiler para comer de garfo e faca.
Mas quando você provocar ele, vai ser pitbull, ele vai te atacar. Na verdade, esse jejum da religiosidade é o jejum que eu faço, mas eu quero agradar a mim mesmo, porque termina explorando os empregados, em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Esse é o espírito religioso. A religiosidade ela é tão estúpida, como já falamos aqui algumas vezes, tem esses absurdos como o povo religioso do tempo de Jesus, que forjaram um tribunal para condenar um justo. Prenderam Jesus subornando um seguidor dele. Eles eram seguidores da lei, doutores da lei de Israel, da lei de Moisés, e sabiam que a lei dizia que ninguém podia ser condenado sem ter tempo de defesa, que ninguém podia ser julgado na madrugada, para que houvesse tempo de buscar sua defesa. Mas eles, sabendo disso tudo, fizeram um julgamento às pressas da madrugada. Eles contrataram falsas testemunhas. Eles condenaram um justo, por um motivo apenas. Havia um grande medo deles, perder o seu ganha-pão. Mas o absurdo está, depois disso tudo, quando eles levam Jesus a Pilatos, o texto bíblico diz que eles decidem não entrar no pretório, no pátio do palácio de Pilatos. E não entram, sabe por quê? Para não se contaminarem, porque logo depois começaria a Páscoa e aquele era um solo gentílico. Então eles são capazes de prender injustamente alguém, mas não podem pisar num pátio gentílico para não se contaminar. É como aquele absurdo de você ir para uma casa de prostituição, transar com uma mulher prostituta e não beber cerveja com ela. Os valores estão confusos. Você já pecou, mas não percebeu que pecou para guardar apenas uma tradição. Você é capaz de matar alguém para manter o seu argumento. Você é capaz de humilhar alguém que não conhece o Senhor só para você ganhar uma discussão, para ganhar uma rixa. Essa é a religiosidade. Por isso ele fala, esse jejum não me agrada. Um jejum que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco, se deite sobre pano de saco e cinza, porque é assim que os judeus faziam, eles baixavam a cabeça, eles botavam cinza na cabeça, sentavam sobre um pano de saco, sujo. Por isso Jesus falou, quando vocês jejuarem, não façam como eles, lavem o rosto, tomem banho, não precisa ninguém perceber que vocês estão jejuando, vivam naturalmente. O que ele está dizendo? Para de viver nessa aparência. Qual o jejum que o Senhor deseja? Jejum, repito, é um instrumento de aproximação de Deus. Jejum é um veículo de humilhação própria e pessoal. No jejum eu me humilho a mim mesmo. Eu mortifico a minha carne. Agora, que jejum de fato Deus deseja? Ele começa a explicar. No versículo 6 ele fala, é um jejum onde soltamos as correntes da injustiça. Ou, na Almeida Revista Corrigida, as ligaduras da impiedade. Quer se aproximar do Senhor? Solte as correntes da injustiça. Solte as ligaduras da impiedade. O que nós temos feito de fato para soltar essas correntes, irmãos? Como é que eu posso começar a soltar essas correntes da injustiça? Eu não posso mudar o Brasil todo. Eu não posso trazer a paz mundial. Mas será que nas pessoas com quem eu convivo eu posso soltar correntes de injustiça? Será que eu posso ser mais justo com os meus funcionários, mais justo com os meus patrões? Será que eu posso ser mais justo com quem me serve? Será que quando alguém me serve em qualquer lugar que eu vou, eu posso ser mais justo com essa pessoa, tratá-la como um ser humano e não como um servo que me serve? Será que eu sou capaz de soltar as correntes da injustiça, as ligaduras da impiedade, nas pequenas coisas do dia a dia? Ah, pastor, mas isso aí não é muito espiritual, né? Esse que é o problema, nós queremos sempre algo muito espiritual. Esquecemos que você é um ser humano. E quanto mais espiritual você for, meu irmão, mais humano você tem que ser. Porque espiritualidade é a essência. A tua essência é ser humano.
Quer provar que é espiritual? Seja mais humano. Se incomode com a dor do próximo. Aquela moça que está te atendendo no balcão, aquele rapaz no estacionamento, não é qualquer um. É um ser humano que Deus ama. Será que você é capaz de olhar nos olhos dele? Talvez, enquanto ele te atende, trazer uma palavra de ânimo, trazer um olhar simpático, agradável, o mínimo que seja. Ou como Paulo diz, exercer amabilidade. Solte as correntes, porque a injustiça ela é uma corrente. As pessoas estão acorrentadas pela injustiça, gente. As pessoas estão pesadas. Você sabe o que eu estou falando. As pessoas estão tão amarguradas que elas conhecem você na fila de mercado, na fila de ônibus. De 5 minutos de papo, elas começam a chorar a mágoa toda, não é assim? As pessoas estão acorrentadas, gente. Nós somos aqueles que Deus deu o poder de soltar essas correntes. De dizer para ela, Deus ama você. Dizer para ela uma possibilidade de mudança. Às vezes é uma palavra simples, gente. Um afeto, um carinho, uma atenção diferente. O jejum que Deus deseja também é desatar as cordas do jugo. O jugo, que era aquele instrumento onde os animais carregavam um peso sobre eles. E o jugo, ele muitas vezes juntava 2 animais, né? Arando o campo, produzindo alguma coisa, colocado sobre o pescoço do animal para juntar 2 animais. O que é um jugo desigual? Que a Bíblia tanto fala. Quando você coloca no mesmo jugo, por exemplo, um boi e um bode. O bode vai sofrer muito com o peso do jugo, que está desigual. Então o que ele está falando? Desate essas cordas. As cordas estão amarrando o jugo. Você pode ir desatando, você pode ir trazendo um pouco mais de justiça. Eu penso muito sobre isso, sabe? Eu quero ser bem honesto no que eu vou falar aqui agora. No nosso país é muito difícil alguém que monta um próprio negócio. Eu não tenho negócio. Então é muito fácil acusar quem tem negócio de estar sendo infiel, por exemplo, com os tributos. Mas a gente sabe que esse país é um país injusto mesmo. É muito difícil alguém começar um negócio com tudo em dia. Vamos ser realistas. Com tudo. Todos os impostos sendo pagos, todos os tributos. Porque a carga tributária é abusiva, eu sei disso. Nem todo mundo que tem um empregado doméstico em casa consegue assinar carteira. Ah, mas tem a lei, mas a verdade é que você sabe que é difícil mesmo. Muitas empregadas domésticas perderam seu emprego por causa disso. Mas você pode, aos poucos, desatando. Você entende o que eu estou falando? Comece a fazer atos de justiça. Não dá para consertar tudo, comece a consertar. Você não entende o que eu estou falando, irmão? Amém? Você entende? Estou dizendo bem realista, bem claro. Comece a desatar, comece a consertar, comece a tirar em volta. Quando você vai perceber que Deus está te dando graça para consertar tudo, não aceite a desculpa. Ah, é assim mesmo, não tem jeito, o país é injusto mesmo. Não, comece a consertar. Comece a tirar as ataduras, comece a tirar as cordas que prendem o jugo. E liberte os oprimidos, os quebrantados. Irmãos, como eu falei anteriormente aqui, uma geração de oprimidos. Pessoas quebradas, gente. Irmãos, não tem noção de como um abraço pode libertar pessoas. Eu nem quero ir tão longe. Eu nem quero ir tão longe. Os nossos cultos domingo após domingo aqui. Qual é a nossa praxis? Qual é a nossa prática? Qual é o nosso hábito? Nós nos aproximamos daquelas pessoas com quem temos mais afinidade. Nós costumamos sentar sempre no mesmo lugar. E acaba a reunião, nos aproximamos sempre das mesmas pessoas. Será que você poderia começar aos domingos, fazer um teste, olhar alguém que vem pouco à igreja, alguém que tem pouca prática e procurar essa pessoa? Será que você pode pedir sensibilidade a Deus para perceber alguém que está um pouco mais contristado e chegar até essa pessoa e dar um abraço, apenas abraçar e dizer, olha, eu estou contigo, irmão, conta com o meu apoio. Irmãos, às vezes um abraço como esse, um beijo como esse, é o bastante para trazer libertação a uma pessoa oprimida. Seu ouvido de alguém, seu ombro para ouvir alguém. Sabe do que Deus está falando? Ir até o oprimido e, às vezes, a liberdade que ele vai ter é só saber que tem alguém para quem ele pode abrir todo o coração. Meu Deus, são 9h05 já. Vamos ver o que a gente faz aqui, né? Eu estava cansado hoje, estava com medo que eu achei que fosse falar pouco. Microfone na mão de pastor é um perigo, né, gente? Até o cansaço acaba. Mas eu vou correr um pouco mais aqui. Liberte os oprimidos. Sabe, dando afeto. Depois ele fala, o jejum que Deus deseja é o jejum onde todo jugo é rompido. Então ele já fala de você despedaçar o jugo. Então, além de cortar as ataduras, despedaçar o jugo. Há um jugo sobre esse país, gente, que tem que ser despedaçado. A Bíblia fala que a unção despedaça todo jugo. A unção
Nós entendemos hoje que a unção, toda a unção que existe na Bíblia, foi repousada sobre o Cristo. Nós estamos embaixo da unção do Cristo, amém, irmãos? Que é a unção do sacrifício. Porque ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, levar boas novas aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, Deus nos deu uma unção que pode despedaçar julgos. Amém, irmãos? Vamos orar por isso, para que Deus nos dê autoridade para despedaçar julgos. O jejum que Deus deseja é aquele onde você partilha a sua comida com o faminto. Isso é interessante, que esse partilhar aqui é de repartir mesmo. Repartir a sua comida com o faminto. É como a ceia, lembra disso? Esse é o pão, né? Ele fala isso, ele parte o pão e diz, esse pão é o meu corpo, que eu parto por vós. Depois ele reparte e faz, façam vocês a mesma coisa. Será que eu estou me repartindo como pão? Será que o que Deus me deu está alimentando os famintos? Abrigar o pobre desamparado. Em algumas versões fala recolher em casa. Será que eu sou uma casa acolhedora? Será que o pobre desamparado se sente acolhido quando está perto de mim? Será que nós como igreja somos acolhedores, irmãos? Vestir o nu que você encontrou. Nem sempre a nudez é de tecido, é de roupa, gente. Há pessoas nuas hoje em volta de nós. Não recusar ajuda ao próximo. Acho interessante que na versão da Almeida Revista Corrigida, essa frase, não recusar ajuda ao próximo, ele troca por aquele que é, não recusar ajuda, aquele que é da tua carne. Alguém que é como você. Quem é o teu próximo? Aquele que é da tua carne. Aquele que é humano igual a você. Não recusar ajuda ao próximo. Será que eu estou pronto para ajudar o próximo quando o próximo foi aquele que me trai? Será que eu estou pronto para lavar os pés de Judas, mesmo sabendo que Judas já me vendeu? Só porque os pés de Judas estavam sujos e por isso tinham que ser lavados? Eliminar do seu meio o jugo opressor. Então ele fala, além disso, ele não fala somente da sociedade, do nosso meio, o jugo opressor. Será que eu oprimo pessoas? Tirar do seu meio o dedo acusador. O que é o dedo acusador? É o dedo de quem não se envolve, de quem não se responsabiliza. Gente, chega de acusadores. O problema é o governo, o problema é a Dilma, o problema é os Estados Unidos, o problema somos eu e você, meus irmãos. Amém? Amém, irmãos? Quando eu retiro o dedo acusador, resta responsabilização. Retirar ou eliminar o dedo acusador é substituir culpa por responsabilidade. Quando eu trabalho com sentido de culpabilização, sempre está do lado de fora. Nós desde criança aprendemos isso, a culpar quem está do lado de fora. Se eu não me dei bem na vida, o culpado foi meu pai que não me deu amor. Se eu não me dei bem nos estudos, o culpado foi professor da 4ª série que não me deu atenção. É lógico que as pessoas que fizeram parte dos nossos relacionamentos interpessoais também nos afetaram. Mas quando é que eu vou trocar culpa por responsabilidade? Quando eu começar a entender que eu tenho a minha parcela. E se eu tenho a minha parcela, eu faço parte do problema. E se eu faço parte do problema, eu também faço parte da solução, meu irmão. Você entende isso? Tire o dedo acusador e comece a se responsabilizar. O que eu posso fazer para mudar? O que eu tenho feito para mudar de fato o estado dessa nação, dessa cidade sanguinária? O que você pode fazer? O que eu posso fazer? Elimine também a falsidade do falar, aquilo que falamos aqui. Parar com discursos muito bonitos, filosóficos, mas vazios, porque são falsos. O jejum que agrada a Deus, o jejum que Deus deseja, é quando você, com renúncia própria, beneficia os famintos. Olha que coisa interessante. Com renúncia própria, beneficia os famintos. Não é só beneficiar porque está sobrando alguma coisa. Quando você estiver pronto a renunciar o que é teu para alguém que está faminto, de tudo que você imagina que é fome, você começou a fazer um jejum que agrada a Deus. Você entende isso? É aquela história, piadinha antiga, muita gente já ouviu, do cara que diz, poxa, se eu tivesse, 2 carros importados, doava um. Ouviu essa já, né? Se eu tivesse 2 jatinhos, dava um. Se eu
tivesse 2 casas de praia, eu te dava uma. Aí o cara falou, você pode me emprestar R$10? Quer roubar meu dinheiro, cara, né? Aquilo que eu tenho eu não posso dar, né? Você entende o que eu estou falando? Vamos para esse discurso de que se eu pudesse eu fazia. O que você pode fazer? O que eu posso renunciar para ajudar alguém? Eu posso renunciar ao meu tempo? Eu posso abrir mão do meu descanso para alguém? Eu posso abrir mão do meu orgulho para alguém? Eu posso abrir mão da minha razão por alguém? Eu posso abrir mão até mesmo dos meus pressupostos para ouvir alguém? Desarmado. Com renúncia própria. Beneficiar o faminto. Com renúncia própria, satisfazer o anseio dos aflitos. Vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia. O sábado não é um dia apenas. O sábado é um princípio. O Shabat que Deus fala em Gênesis não é um dia da semana. O Shabat é o lugar do descanso. E o lugar do descanso é Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte: o jejum que agrada a Deus é quando eu não profano o descanso que eu tenho no Senhor. E esse descanso só existe quando eu faço o que Ele quer que eu faça. Mas quando eu faço o que eu bem quero, estando nele, eu estou profanando o sábado. Você entende isso? Ficou confuso? Não é um dia da semana. O Shabat é o nosso descanso. O nosso descanso é Ele. Nele eu tenho descanso. Se eu estou nele, mas eu faço o que eu bem entendo, eu não estou nele. Eu só posso estar nele se a vontade dele se misturou com a minha vontade, e agora a minha vontade é a vontade dele. Enquanto a minha vontade domina a vontade dele, eu estou profanando o meu sábado, que é o Senhor. Se eu quero agradar ao Senhor, eu preciso aprender a renunciar à minha própria vontade pela vontade dele. Aí sim, se eu fizer isso, se cumprem as promessas. A minha luz irromperá como a alvorada. Ou seja, você quer brilhar, meu irmão? Faça esse jejum aqui. Você quer que a sua cura surja prontamente? Faça o que ele falou aqui. Quer ser curado? Cuide de pessoas, cuide de gente. Gaste tempo com pessoas. Sabe o que está adoecendo essa geração? O egoísmo. Uma geração de egoístas. E como é que eles estão aprendendo egoísmo? Nas nossas casas. São crianças aprendendo egoísmo. Cada vez mais fechadas no seu mundinho. Nós estamos criando uma geração extremamente comprometida na questão relacional, gente. Uma geração de crianças egoístas que se fecharam no mundo cibernético, que vivem dentro de um tablet, dentro de um smartphone. Crianças que não aprenderam mais a doar, a interagir. Precisamos acordar enquanto há tempo para isso, gente. Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a sua cura surgirá quando você fizer esse jejum, quando você servir, quando você cuidar, quando você renunciar pelo próximo, a sua cura vem. Por que há tantas pessoas na igreja, estão há tanto tempo na igreja e a queixa é sempre a mesma? Ah, eu estou magoado, ah, eu estou ferido, ah, ninguém me ama, ninguém me quer. De quem você está cuidando? Quanto tempo você está gastando com ferido? Ah, mas eu estou ferido, pastor. Cuide do ferido, o Senhor vai cuidar de você, acredite nisso, por favor, meu irmão. Quantos anos você caminhar conosco sem entender isso? A sua cura está em você cuidar de alguém. Sua retidão irá diante de você. O que vai fazer, o que vai anunciar que você está chegando é a tua própria história. Você não precisa dar recado para ninguém. Eu acredito nisso. Não há melhor currículo do que a tua história. Portas se abrem por causa disso. Eu realmente creio nesse princípio. Quando eu semeio de forma honesta, sem interesse, eu vou semear na vida do Cláudio e talvez eu vá colher na vida do Aldo. Não vai ser o Cláudio que vai me devolver, mas Deus vai fazer com que, como ele diz aqui no texto bíblico, ele vai fazer com que minha retidão vá diante de mim. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Eu creio nesse princípio. Quando você faz o caminho desse, de jejum que agrada a Deus, de cuidar do próximo, do fraco, do necessitado, de renunciar pelo nu, de trazer alimento para quem tem fome, quando você gasta o seu tempo sendo íntegro, quando você quebra o jugo, à sua frente Deus vai criando vínculos que você nem espera. De onde você menos imagina, vem colheita. Quantos creem nisso? A glória do Senhor estará na sua retaguarda. Retaguarda fala de proteção. Há tanta violência aqui hoje, mas eu creio que Deus pode ser a nossa retaguarda. Você crê nisso? Você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou,
para pessoas que vivem dessa forma. Ele está sempre atento ao clamor dessas pessoas. Ah, pastor, mas você está falando então que Deus é um Deus... Então, como é que fica o conceito de graça, querido? Não confunda a graça com relacionamento pessoal com Deus. A graça foi dada a todo aquele que crê. É só receber a graça. Agora, relacionamento pessoal com Deus é uma caminhada. E essa caminhada, ela não é tão simples como alguns pensam que é. Por isso, o Senhor o guiará constantemente. Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida. Ele fortalecerá os seus ossos. Gente, eu creio nisso. Deus renova os ossos, a energia, a saúde, o vigor de pessoas que cuidam do próximo. Gente que tem contato com as piores doenças e consegue viver anos. Como explicar a Madre Teresa de Calcutá durante tantos anos de vida, vivendo no meio de tanta sujeira e miséria, gente? Contato com tanta doença, não amar o próximo. Há um dom nisso. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Outra coisa importante, por que há tanta gente se frustrando e abandonando a fé? Porque falta água, falta fonte, você entende? Não há vida, não há profundidade. A água é só um jatinho d'água derramado numa pregação de ânimo, de autoajuda, não é uma fonte que foi cavada dentro de você, nessa vida de relacionamento e de entrega e de renúncia. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Eu creio de fato, irmãos, que nós vamos reparar muros, reparar brechas. Eu creio que nós podemos fazer algo ainda para que a próxima geração seja uma geração que não viverá os danos que estamos vivendo. Eu creio de fato nisso. Se tomarmos decisões como essas que foram tomadas aqui, ensinadas pelo profeta Isaías, do jejum que agrada o Senhor. E finalmente, você terá no Senhor a sua alegria. E aqui está o grande segredo desse texto. Do que o Senhor está falando? Toda a entrega que Ele está dizendo, toda a renúncia que Ele está falando, é para que você mesmo encontre propósito na sua vida. Porque a alegria, já falei isso aqui algumas vezes, não é a mesma coisa que felicidade. Felicidade é circunstancial. Felicidade depende de eventos. A alegria vem de contentamento, de um conteúdo, de algo interno. É do Espírito. E a alegria, ela está no Senhor, porque ela que é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele diz, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando a minha alegria está em servir pessoas, eu encontro propósito na vida. Porque se não for dessa forma, a vida realmente é sem propósito. Você trabalhar, ganhar dinheiro para gastar, comer para depois jogar fora, comprar roupas que daqui a pouco estão velhas. Mas quando eu sirvo pessoas, eu encontro propósito na vida. E esse propósito, o Senhor chama de alegria. Você cavalgará nos altos da terra. Você vai se banquetear, ou seja, será sustentado com a herança de Jacó. Há uma herança para Jacó, para Israel. E essa herança nos sustentará. Se nós vivemos o jejum que Deus deseja. Portanto, o jejum não é apenas um dia de abstinência. É um modelo de vida. Que nesse modelo de vida, alguns dias eu vou me abster de alimentos também. Mas durante toda a vida, o jejum será oferecido servindo o próximo. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus. Eu quero orar nesse momento, irmãos. Porque nós entendemos, depois desses 24 horas de oração e jejum, com um ato de repúdio contra a violência, contra a injustiça, que chegou a hora de nos responsabilizarmos. Chegou a hora de parar de ter dedo acusador e parar de culpabilizar quem está do lado de fora. Parar de colocar a culpa no governo, parar de colocar a culpa no demônio, parar de colocar a culpa no diabo e assumirmos nossa responsabilidade. O que podemos fazer? E o que podemos fazer é o jejum que Deus deseja. Eu quero orar nesse momento, irmãos, porque a acusação séria que Deus fez foi: esse povo, Isaías, eles são rebeldes. Eles estão caminhando a passos largos para um precipício, porque eles agem como se quisessem ouvir o que eu vou dizer, como se desejassem os meus caminhos, agem como se desejassem que eu caminhasse perto deles, mas a prática é outra. Eu quero orar para que o Espírito Santo te conduza a uma experiência real com Ele. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Eu quero orar nessa hora. Olhos fechados, cabeça curvada. Eu mesmo também vou ficar com os olhos fechados, para que ninguém se sinta constrangido. Eu não vou abrir meus olhos, queria que ninguém abrisse.
Se você entende que já há algum tempo o caminho que era para ser o caminho de vida se tornou apenas uma prática religiosa na sua vida, e não há mais o mesmo propósito do jejum que Deus deseja, e você está arrependido disso, eu quero orar por você. Onde você está, com os seus olhos fechados, eu também estou com meus olhos fechados, mas entre você e Deus, apenas como um gesto, levante a sua mão. Se você levantou a sua mão e eu não estou vendo, realmente não quero ver, pode baixá-la agora. Queria que todos colocassem a mão no seu coração nessa hora. Pai, eu quero orar por pessoas que levantaram as mãos, eu não sei quantas foram, mas o Senhor sabe. Que admitem que no meio do caminho alguma coisa se perdeu. O caminho que era um caminho de vida se tornou religião. Uma prática vazia, fria. Nos tornamos rebeldes. Estamos em rebelião. Estamos caminhando a passos largos para um precipício. Mas não queremos mais caminhar assim, Pai. Que Teu Espírito Santo nos constranja nessa noite e nos traga de volta. Nos traga de volta para o Teu caminho. Queremos voltar para o caminho do Senhor e voltar a seguir as Tuas pegadas, meu Pai, para não nos perdermos mais. Espírito Santo, encontre no coração desses irmãos lugar de arrependimento.